bom que você voltou! Você se lembra do que estávamos falando no vídeo anterior? Falávamos sobre um clássico da literatura brasileira, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Esse livro é o exemplo mais bem acabado do naturalismo. Tanto que você viu no vídeo anterior que nessa obra existia o que era comum no naturalismo, essa relação indissociável entre o aspecto físico e o aspecto psicológico. Além disso, o naturalismo acreditava no determinismo, doutrina segundo a qual o destino e o comportamento humanos seriam comandados por três fatores. O primeiro deles seria a raça. Os naturalistas acreditavam nesse negócio de raça. É por isso que você vai ver no Cortiço que o narrador fala assim: Bertoleza uniu-se a João Romão porque é natural as pessoas da raça negra se unirem a pessoas da raça branca. Concordo com você, isso é racismo. Mas naquela época isso estava disfarçado num discurso pseudocientífico. Um outro fator determinante seria o meio, o ambiente. É por isso que você vê que todo europeu do livro, Leoni, João Romão, Miranda, Jerônimo, eles têm a capacidade de guardar dinheiro. E, por fim, outro fator que comandaria esse comportamento seria um momento histórico. Veja, Miranda e João Romão, eles estão na mesma época, segunda metade do século XIX, por isso eles têm a capacidade de, por meio de sua força de trabalho, enriquecer. Mas a dona Fulvestre adora esfregar na cara da gente um discurso do estilo não é bem assim. Ou seja, ela, com esse seu jeito miçanga, quer que você faça uma análise da realidade não de uma forma simplista, mas de uma forma complexa. É o que acontece, por exemplo, com o determinismo. Ele não vai funcionar 100% bem. Veja o que acontece no caso do João Romão e do Jerônimo. Os dois são europeus, são brancos e estão na segunda metade do século XIX. Mesma raça, mesmo meio, mesmo momento e não tem o mesmo destino. João Romão evolui economicamente, evolui socialmente e o Jerônimo decai economicamente, decai socialmente, vira bandido, assassino, vira alcoólatra, preguiçoso, endividado, uma vergonha como pessoa. Entretanto, de novo lá veio, não é bem assim, porque se eu pegar esses dois, posso pensar, olha, o João Romão, tudo bem, evoluiu economicamente, mas o casamento dele foi por mera conveniência. Será que essa menina, a Zulmira, vai ser realmente fiel a ele ou vai seguir a personalidade da mãe? A mãe, Dona Estela, já traía Miranda. Então a filha, os naturalistas acreditavam nessa questão da hereditariedade, a filha vai também ser uma menina que vai trair esse coitado do João Romão. Portanto, veja, ele não encontra felicidade. Ao contrário do Jerônimo. Tudo bem, é pobre, endividado, alcoólatra, mas ele conta com amor, a felicidade, o prazer de Rita Baiana. E ele sabe até aproveitar os prazeres da vida. Outra característica naturalista é o zoomorfismo, ou seja, é a atribuição de características animalizadas para as personagens humanas, de forma a rebaixá-las. Veja, é por isso que o narrador fala que Rita Baiana rebolava como uma cadela no cio. Esse exemplo nos faz lembrar uma outra característica cara ao naturalismo, que é a sexualização patológica, ou seja, doentia. O ser humano acaba sendo mostrado como prisioneiro dos instintos sexuais e até biológicos, porque o sexo garante o quê? A perpetuação da espécie. Por isso que você vê o Miranda e Estela, os dois se odeiam, mas eles têm uma felicidade na cama, uma felicidade no sexo, eles se entregam completamente a esse prazer carnal. E no dia seguinte, um nem olha na cara do outro. Há também a escatologia, que aqui significa referência a excrementos, a líquidos ou pastas produzidos pelo corpo humano, numa tentativa de rebaixar o homem, de mostrar que ele é bicho. É o que você vê na referência que o narrador faz à felicidade de Dona Piedade, que é tão grande quando vê a menstruação da filha, que ela tem a vontade de lamber aquele sangue abençoado da menina. Ai, que nojo! Ai, amiga, que nojo mesmo. Agora, olha como eu sou bonzinho com você. Um monte de vestibular, quando faz questão sobre o Cortiço,
Aproveito esse livro para cobrar o reconhecimento das características do naturalismo, que eu acabei de mostrar. Mas a Dona FUVEST e até o Enem inovaram nos últimos anos. Eles têm utilizado essa obra para o reconhecimento de questões ligadas à identidade nacional, ou seja, sobre o que é o Brasil. Por isso, eu quero que você não se esqueça que o narrador do Curtiço, toda vez que vai descrever a paisagem brasileira, ele a mostra como exuberante, riquíssima. Faz até lembrar a maneira como os românticos descreviam a nossa paisagem. A diferença é que lá no romantismo, tudo era idealizado, tudo era perfeito. Aqui não, no naturalismo, não há idealização. O nosso narrador faz questão de mostrar tantas qualidades positivas de uma paisagem, produzida por um sol, o sol que domina tudo, um sol que dá essa paisagem exuberante, riquíssima, deliciosa, que nos dá muito prazer, mas que também derrete o nosso caráter, ou seja, que proporciona a decadência. É por isso, no meio de tanto sol, calor e decadência, é por isso que o narrador adora associar o nosso país e, por consequência, o Curtiço ao quê? Ele associa ao quê mesmo? Inferno! Inferno! Olha só, se essa questão tivesse caído na FUVEST, certeza que a Carminha tinha acertado. Não que eu seja noveleiro, mas voltemos à nossa discussão sobre identidade brasileira. Você vê que toda hora no Curtiço, o narrador faz um confronto entre os portugueses sérios, esforçados, tristes, como João Romão, o Miranda, o Jerônimo, e os brasileiros, sensuais, preguiçosos, alegres, como a Rita Baiana e o Firmo. O pior é que esse confronto chegou até a ser físico. Lembra que Piedade e Rita Baiana já saíram na mão, o que na hora dividiu o Curtiço entre duas torcidas, os portugueses contra os brasileiros. E antes, o português Jerônimo já havia se desentendido violentamente com o brasileiro Firmo, o que naquela hora representou uma coisa bem biológica, O conflito entre dois machos para ver quem seria o macho alfa para tomar posse de Rita Baiana. Assim, faz até sentido que um certo crítico, o falecido Antônio Cândido, disse sobre o Curtiço como uma alegoria, uma representação do Brasil. João Romão seria o estrangeiro que, de braços cruzados, estaria observando aquela massa animalizada de brasileiros, os moradores do Curtiço, a produzirem riqueza para ele. Na verdade, o João Romão pode até ser o estrangeiro que explorou esses moradores, mas lembra que no começo da narrativa ele não ficou de braços cruzados, ele era um trabalhador incansável. É lá pro final da narrativa que ele se torna um cara, sossegado, tranquilo, o grande capitalista. E dentro do Curtiço eu não tenho apenas brasileiros, eu tenho também portugueses e até mesmo italianos. Mas, aparadas essas arestas, é correto enxergar o Curtiço como uma alegoria, como uma representação do Brasil. Tanto que você vê no romance o processo de urbanização se manifestando. É a urbanização que o Brasil está tendo no finalzinho, naquela viradinha do século XIX para o XX. Lembra? A instalação de uma fábrica de massas italianas, que vai trazer mão de obra. É lógico que essas pessoas vão querer o quê? Ali naquela região do Curtiço, do Botafogo, se alimentar ali perto. Por isso que o João Romão começa a ganhar dinheiro com a vendinha. Outros vão querer morar perto, ou da pedreira, ou da fábrica. Então começa a crescer o quê? Essa moradia. Ali, portanto, um processo de urbanização. Posso também enxergar a implantação do capitalismo no Brasil. Tanto que olha que interessante, isso foi o que o Antônio Cândido observou. Há dois processos, há dois tipos, digamos, de Curtiço aqui. No primeiro momento, que é a primeira fase, o Curtiço cresce de forma orgânica, ele parece um bicho, uma serpente que vai se espalhando nessas 99 casinhas. Aí, depois do incêndio, o João Romão vai usar o poder do dinheiro, o poder do capitalismo, para disciplinar aquele espaço. Então deixa de ter esse aspecto orgânico e passa a ter um aspecto organizado. Já não é mais uma serpente, é uma construção reta de 2 andares
E dessas 99 casinhas da fase orgânica, passamos a ter o quê? Mais de 400 da fase organizada. Muito mais dinheiro para João Romão. Por fim, uma última observação. Recentemente, eu vi um comentário sobre o Curtiço ser uma obra em que se manifesta a misoginia, ou seja, um ódio, uma aversão à mulher. Olha, eu fiquei pensando e lembrei o seguinte. Lembra que eu falei? O Curtiço parece que foi escrito com mau humor do Aloysio Azevedo. Ele odeia tudo, ninguém presta. Então, eu não diria que é apenas uma misoginia. É mais do que isso. É uma misantropia, uma aversão ao homem, em geral. O que inclui até mesmo o papel, a função da mulher. Mas é interessante observar nesse livro como a mulher é apresentada. Na verdade, nós temos 3 tipos de mulher. A mulher objeto, que é aquela que é submissa, que faz as vontades do seu homem, que é o caso da Bertoleza. Existe também a mulher sujeito, que é dona do seu nariz, ela não se submete à vontade do seu companheiro. É o caso de quem? Das prostitutas Pombinha e Leonine. E há um tipo híbrido, né? Que às vezes é objeto, às vezes é sujeito, que é o caso da Rita Baiana. Ela é quem escolhe quando quer ficar com seus amantes, principalmente o caso do Firmo. Mas, quando está com o Firmo, ela apanha dele, os dois brigam direto, ela vive morrendo de medo desse sujeito. Então é isso. E se você quiser muito mais informações sobre o Curtiço e sobre as outras obras cobradas pelos vestibulares da FUVEST e da Unicamp, basta comprar o meu livrinho de resumos, análises e comparações por meio deste link aqui embaixo, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo desses meus lábios de mel e até a próxima.